Pessoal, você já notou que as pessoas que praticam esporte, os ciclistas, são uma espécie diferente de ser humano? Será que o fato de a pessoa pedalar, praticar algum esporte, pode influenciar em outras áreas, sim ou não? Esse é o nosso bate-papo. Será que o ciclismo pode influenciar em outras áreas da vida da gente? E se você quer saber um pouco mais sobre isso, participar desse bate-papo, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto aí com vocês. A gente sabe que tudo que acontece, por exemplo, no corpo da gente, no questão da nossa alimentação, os nossos hábitos, vai impactar diretamente, por exemplo, na nossa forma física, na nossa disposição e em tudo que envolve. E com o esporte não é diferente. Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração, por exemplo, a pessoa que tem a disposição, por exemplo, e o compromisso de acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para ir treinar de manhã cedo, então você pode dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem mais compromisso. E o fato dela conseguir, por exemplo, acordar nesse horário para praticar algo que ela tinha em mente, objetivando fazer algo, ela pode levar para as outras áreas também. Então, o mesmo compromisso que você tem, por exemplo, de praticar esporte, logicamente que a motivação é diferente, o gosto é diferente, você vai fazer alguma coisa que você gosta, e às vezes, por exemplo, para ir trabalhar, nem todo mundo gosta de trabalhar, mas você sabe que consegue, por exemplo, chegar a acordar nesse horário, por exemplo, caso você precise um dia chegar um pouco mais cedo no seu trabalho, porque, por exemplo, você já conseguiu fazer isso para pedalar, por que você não consegue para ir, por exemplo, um dia em específico, por exemplo, acordar para um pouco mais cedo do trabalho? Então, geralmente, a força de vontade de uma pessoa dessa é diferente e pode levar essa mesma prática para outras áreas. Então, a gente pode dizer que o ciclista ele é um ser humano, uma pessoa mais disposta no trabalho também, ou em outros projetos, é uma pessoa realmente mais focada, que tem mais disposição. Outra coisa, a partir do momento quando você está na prática do esporte, você vive o momento, você tem que viver o momento ali, porque, por exemplo, se você parar de pedalar, a bicicleta vai cair. Então, é um dos principais esportes que, por exemplo, as pessoas fazem a prática para que elas esqueçam, por exemplo, de problemas, de ansiedade, de depressão, porque é algo que faz você viver o momento. Então, vai diminuir a dispersão, vai aumentar o teu foco, porque você, por exemplo, tem que manter aquela cadência, ficar naquela frequência, por exemplo, do teu treino. E é o fato de que, se você parar de pedalar, a bicicleta vai cair. Então você tem que viver aquele momento. Então você consegue reorganizar as ideias. Então, a partir do momento que você tem ali na prática, você se torna uma pessoa um pouco mais presente para o que está acontecendo. E isso vai impactar e influenciar em outras áreas, sim. Te deixa mais focado, porque, enfim, você tem que, por exemplo, terminar aquele treino, por exemplo, se for um treino de força, se for um treino de velocidade, se for um treino de giro. E é como eu te disse, você não pode parar de girar o pé de vela, não, porque senão a bicicleta cai. Então isso vai influenciar também nas outras áreas. Outra lição que a gente pode tirar e que também vai impactar nas outras áreas da vida da gente é o fato da paciência. Por exemplo, quando você está num pedal em longa distância, quando você pedala querendo um objetivo apenas chegar no ponto final, eu tenho que chegar na cidade X, quando você está, por exemplo, numa cicloviagem, né? Num cicloturismo ali e tal. Você só pensar na chegada vai minar, por exemplo, as tuas forças ali, você vai ver que ainda falta muito para chegar lá e tudo. E quando você vai praticando esporte, criando mais experiência naquilo, você vai vendo que o lance não é você ficar pensando no objetivo final, na chegada. O lance é você aproveitar todo o processo. E isso te dá um condicionamento mental muito importante. O fato de você curtir o processo e ter paciência
até chegar no teu objetivo final, saber que tudo isso que você tem que passar no início é de suma importância, que você precisa curtir e gostar esse processo para chegar até o objetivo, isso daí você leva para o restante das outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, quando você tem um projeto, seja educacional ou no seu trabalho ou na vida espiritual, então você vai tendo paciência, porque aquilo ali é o processo até você chegar aonde você deseja, no teu objetivo final. Então, isso é uma das lições que o ciclismo pode te trazer e impactar em outras áreas da tua vida. Outro ponto que a gente pode tirar do ciclismo e relacionar e ter de aprendizado para outras áreas é a questão da sensibilidade, do olhar diferente para as coisas que acontecem. Você realmente, quando a gente pega, por exemplo, um trajeto de casa para o trabalho, quando você faz de carro ou então de ônibus, e aí quando você passa aí de bicicleta, você se envolve mais no teu ambiente. O teu olhar fica mais sensível às coisas que acontecem e a tua percepção em olhar para os detalhes é muito maior. Como você está presente ali no momento, porque se você, como eu falei, parou de pedalar, a bicicleta vai cair, então você vai prestando atenção a tudo ao teu redor. Então, por exemplo, você vai ficar prestando atenção às pessoas que estão ali no teu trajeto. Então, você passa a se relacionar, mesmo que visualmente, com pessoas, e você, aos poucos, vai se tornando, se sentindo pertencente ali àquela comunidade. A partir do momento quando você apenas troca o olhar e se torna, por exemplo, um olhar mais observador, mais sensível, mais presente ali no momento, tá? Outra coisa, você consegue perceber detalhes da sociedade, detalhes de monumentos que antes você não percebia, e você fica realmente com um mais pensativo, mais sensível às coisas que acontecem ao teu redor, e você consegue refletir muito mais sobre tudo que acontece ali. Poxa, esse buraco aqui não tinha visto, não sei o que, isso impacta na vida, por exemplo, dessas pessoas que estão andando ali. Aqui, por exemplo, tem um monumento que eu nunca tinha visto, aqui a paisagem é muito bacana, olha essa árvore e tal, não sei o que. Então tudo isso daí, esse olhar, quando você leva para outros ambientes, você começa a ser realmente uma pessoa mais reflexiva, você consegue ter um pensamento um pouco mais crítico e um olhar mais sensível, mais observador. Então, dessa prática apenas de você se tornar mais presente ali no momento, quando você leva para as outras áreas da sua vida, você vai tendo esse olhar diferenciado. Por exemplo, no seu trabalho também, você consegue ver pontos que antes você não via, apenas pela mudança ali até de perspectiva, do fato de você sair, por exemplo, do carro ou do ônibus ali e ir realmente para a rua e viver, por exemplo, o momento, tá? Então, esse é um dos pontos que a bicicleta pode impactar nas outras áreas da vida do ciclismo. Entre outras áreas, tá? Então, muita coisa que a gente pode tirar do esporte, pode tirar do ciclismo. Eu estou focado aqui no ciclismo porque é algo que está presente no meu dia a dia, e tudo isso daí influencia, por exemplo, na minha visão nas outras áreas. Não tem como você desvincular, por exemplo, a sua vida ali mais ativa no esporte das outras áreas. Quando você, por exemplo, atinge objetivos no esporte, você pode levar isso para a área do teu trabalho, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho determinação para atingir os 100 km que eu estava querendo atingir naquele dia, eu posso ter determinação para finalizar aquele projeto que eu tinha para fazer, por exemplo, num trabalho. Então você confia no processo, vai até o final, e tudo isso daí está relacionado. Então, o fato de você praticar um esporte, seja o ciclismo, seja qualquer outro, vai te influenciar positivamente nas outras áreas da sua vida, sim. Não tem como desvincular, e a partir do momento que você cresce num, você vai crescendo nos outros. Isso vai virando um círculo virtuoso na vida de vocês, beleza? Espero que eu tenha aberto um pouco mais a mente de vocês, visto
para que vocês vejam com outro olhar o fato do ciclismo, o fato do esporte, o fato de você encaixar o ciclismo na vida de vocês e em que isso pode impactar também nas outras áreas. Não é só apenas um lazer, não é só apenas um deslocamento diário, é muito mais do que isso, que a gente às vezes não percebe, não tem essa sensibilidade de perceber, mas que vai trazer muitos benefícios para a nossa vida sim, beleza? Então galera, espero que vocês tenham curtido, espero que tudo que eu tenha falado tenha feito algum sentido para vocês, espero que eu tenha motivado vocês a continuar ou começar a pedalar. Então não deixa de curtir esse vídeo, é super importante para a gente. Já compartilha com aquele seu amigo que está querendo começar a pedalar, pode ser que esse vídeo motive ele a começar a pedalar, ou então aquela pessoa que está querendo desistir, mas poxa, realmente traz todos esses benefícios aqui, eu não tinha notado, eu me tornei uma pessoa melhor, poxa, naquele momento que eu estava pedalando com mais frequência, eu estava mais disposto, eu estava, enfim, tendo mais vontade, tendo mais curiosidade de ver outras coisas, enfim, você começa a perceber todos esses benefícios aí. Então compartilha com aquele seu amigo que estava pensando em parar de pedalar ou que parou de pedalar, pode ser que motive ele a voltar. E não deixa de se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai ser um dos primeiros a ser avisados quando a gente postar vídeo novo. Então se quiser deixar algum comentário também para enriquecer esse vídeo, deixa aí embaixo, para que os nossos amigos que estiveram assistindo o vídeo também sejam agraciados aí com a tua experiência e das suas experiências de pedalado, o que é que teve de benefícios aí o ciclismo na vida de vocês em particular, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.